Olá, começamos agora mais um Peneirão e hoje nós estamos no Estádio do Vale para contar um pouco mais da história do coordenador das categorias de base, Diego Zig, que veio de Roca Salles para ganhar a vida na cidade de Novo Hamburgo. No futebol, não apenas os jogadores têm sonhos e almejam chegar em grandes equipes. Os diretores e treinadores também têm seus sonhos e desafios. O coordenador das categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, Diego Zig, é um grande exemplo disso. A paixão dele pelo futebol começou na cidade de Roca Salles. Comecei a ter a paixão pelo futebol, acho que veio de família, né? O meu pai sempre me incentivou desde pequeno na escolinha de futebol, onde eu comecei com 6 anos de idade. Meu pai foi presidente da escolinha durante 4 anos. E meu pai também é árbitro de futebol, hoje ele apita aqueles jogos ainda de sábados à tarde, torneios de futebol, enfim, mas já apitou muitos campeonatos por aí também. E eu acho que vem de casa mesmo, né? A família, o pai sempre me incentivando, a minha mãe também. Lógico, desde que às vezes quando vinha para casa meio às vezes machucado e tal, não queria mais que jogasse, enfim. Mas nunca desisti, né? Sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Acho que como é o sonho de todo menino que vem hoje, eu acho que isso aí é do próprio brasileiro, vem isso, né? Então eu comecei cedo, né? Com 6 anos de idade já estava na escolinha de futebol, participando. Primeiro comecei pelo futsal e depois fui para campo, né? E fui também subindo de categoria, né? Mas aí quando eu cheguei aos meus 17 anos de idade, eu vi que ia começar a complicar um pouco essa questão também, pela função de ser um pouco mais longe. Lá também na minha cidade não tinha uma equipe onde até os 17 tinha futebol e depois já não tinha mais, né? Então com meus 17 anos também já depois comecei a estudar um pouco a parte da educação física também. E você é natural de Roca Salles, né, Diego? Como é que foi esse teu caminho lá em Roca Salles pro futebol? Exatamente, sou natural de Roca Salles, é uma cidade do Vale do Taquari, uma cidade pequena, em torno de 12 mil habitantes, né? Mas muito bem aconchegante lá, o pessoal conhecida a capital da amizade, né? E como eu falei, eu comecei com 6 anos de idade e jogando sempre na escolinha, e depois joguei já com 14 anos também, já comecei a disputar os campeonatos amadores lá da cidade, onde com 14 anos eu fui campeão já amador lá da cidade, né, no time de futebol. E depois comecei, com 17 anos, então ingressei na faculdade, comecei a fazer o curso de Educação Física na Univates de Lajeado, né? E aí sim, então, comecei a caminhada na Educação Física. Mas no início foi meio complicado, foi meio difícil, né? Porque a gente sabe que é difícil ingressar hoje no futebol, né? Eu ainda não tinha aquela experiência para trabalhar dentro de uma equipe, então eu trabalhei, desde os meus 14 anos de idade eu comecei a trabalhar, porque eu estudava à noite daí, né? Uma escola lá de Roca Salles, e eu comecei a trabalhar, comecei num jornal, né, que nem a gente estava conversando. Então comecei num jornal, fazia a parte esportiva já do jornal, então eu já estava ali por dentro, fazia a parte de matérias, lógico que passava depois por um supervisor para olhar se estava tudo certo. E naquela época eu me lembro também que eu era um entregador de jornal lá da cidade, né, então eu fazia essa parte do jornal. Depois eu saí, eu fui trabalhar um período numa fábrica de calçado, onde eu fiquei durante 3 meses trabalhando. Foi uma parte muito difícil também naquela época. Depois eu saí, eu fui trabalhar, fiquei 3 meses também trabalhando na antiga Pena Branca, que hoje é a Seara Alimentos, né, conhecido por todos. E trabalhei 1 ano e 11 meses no Curtume também, junto com meu pai, que na época ele trabalhava no Curtume lá. E aí depois sim que eu ingressei então na Prefeitura Municipal, onde eu comecei a trabalhar na escolinha de futebol, a qual eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade. No Esporte Clube Novo Hamburgo, sua história começou a passos curtos. No primeiro momento, ele veio apenas para acompanhar o trabalho no clube, por uma semana. Eu tô aqui no Novo Hamburgo já vão fazer 4 anos, né? E então foi desde 2011. Eu me lembro que em 2011 a Roca Salles tem uma competição que é chamada Taça da Amizade. E naquele ano de 2011 o Esporte Clube Novo Hamburgo estava presente lá naquela competição. E eu tinha um amigo conhecido que tem parentes em Roca Salles, que era o atual técnico da equipe aquela vez, que era o Wagner Flores. Hoje não está mais conosco aqui. Então eu sempre, quando eu posso, sempre agradeço ao Wagner, que graças a ele, que foi o cara que me trouxe para cá, para o Novo Hamburgo, né? E ele me convidou na época para vir aqui fazer uma semana aqui de aprendizagem, de eu me aperfeiçoar um pouco mais
na questão de treinador também, porque eu via que eu era meio verde lá também, porque eu só tinha um conhecimento lá da cidade, lógico, um pouco da parte da educação física, mas estava iniciando no curso da educação física também. Faltava a vivência campo para ti. Exatamente, num clube de expressão um pouco maior, né? Porque lá era na escolinha do município, os meninos treinavam 2 vezes por semana só, né? Então eu vi que eu precisava algo a mais. E o Wagner me abriu a porta aqui do Novo Hamburgo, né? Para mim vir aqui fazer um estágio uma semana. Para mim foi muito importante, né? Eu fiquei uma semana aqui, eu tive uma parceria junto com a prefeitura de Roca Salles, onde na época eles me pagaram o hotel para mim ficar aqui uma semana, né? Eu me lembro ainda que o Wagner me buscava todos os dias no hotel, né? E eu ficava aqui todo dia, e eu pude tirar muito proveito disso, né? Na época eu me lembro que era o coordenador da escolinha, que era o seu Tadeu, né? Tadeu Vieira, e o coordenador da base geral era o Glauco Moraes, né? E eu terminei aquela semana, fiquei aqui de segunda a sexta-feira, voltei para Roca Salles, né? Não sabia o que ia dar para mim, lógico, já foi um tamanho muito grande, aquela importância de estar aqui, né? Eu acabei indo para jogo junto no meio da semana com eles também, tive a vivência de jogo junto com eles, né? E voltei para Roca Salles, só que daí naquele tempo ali também estava se acabando o meu estágio lá na prefeitura de Roca Salles, né? E passou umas 2, 3 semanas, o Wagner entrou em contato comigo de novo e disse para mim, o coordenador, o seu Glauco, vai entrar em contato contigo, que parece que está surgindo uma oportunidade para começar no Novo Hamburgo, na escolinha lá do Novo Hamburgo, né? Então ele vai entrar em contato contigo, e foi o que aconteceu. Depois de uma semana, o Glauco entrou em contato comigo e disse que estava tendo uma oportunidade para mim trabalhar aqui na escolinha do Novo Hamburgo. Bom, o Diego, a história dele foi que a gente foi disputar uma Copa em Roca Salles, cidade natal dele, e ele era um dos organizadores lá do evento, e nos atendeu super bem, bem prestativo e tal, conhecia o futebol já, e me chamou meio que a atenção. Conversando depois da Copa, ele pediu uma oportunidade de fazer um estágio no Novo Hamburgo, e eu não pensei em 2 vezes e falei pro pessoal na época da coordenação, da diretoria, e chamaram o Diego. Ficou uma semana aqui fazendo avaliações, aprendendo, né? Levando experiência de lá, trazendo experiência de Roca Salles para cá. Aí chegou o dia que ele foi efetivado. Aí, graças a Deus, como ele sempre me diz, ele me agradece por ter dado a chance, mas quem conquistou isso foi ele, foi o trabalho dele. Eu só fiz o primeiro contato, o clube e o dele. A partir do momento que foi mostrando a qualidade dele, as coisas foram acontecendo naturalmente, e hoje ele está ali com um cargo de extrema importância. Martins Advocacia, inscrita na OAB-RS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com a equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes, nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom, fone 3049-1398. Conheça o salão de beleza Temple Beauty Lounge. Trabalhamos com estética facial e corporal, unhas decoradas, personalizadas e postiças. Ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado. Desfrute de momentos agradáveis na nossa sala de massagem e depilação. Para os tratamentos capilares, temos profissionais altamente capacitados e produtos de primeira linha. Aproveite também nosso espaço reservados para noivas, debutantes e aniversariantes. Visite-nos na Avenida Pedro Adams Filho, 4956, Centro de Novo Hamburgo. Telefone 3781-2910.
Nessa segunda parte do programa, nós vamos mostrar os desafios que Diego teve para realizar o sonho. Mas a vinda para a cidade de Novo Hamburgo não foi fácil para Diego. Aos 23 anos, ele saiu de casa pela primeira vez e precisou vencer muitos obstáculos. Eu nunca tinha saído de casa até então, né? 23 anos, lógico, eu morava com meus pais, né? A minha irmã, que também mora perto de casa lá também, sempre morando junto. No início foi um tanto difícil para mim também sair de casa, assim, não tinha conhecimento de muita coisa, cidade grande e tudo. Mas eu sempre tive o apoio da minha família, né, nessa questão. E foi muito importante esse apoio que eu precisei, porque quando eu vim para cá, eu vim morar na cidade vizinha aqui, que foi São Leopoldo, até porque foi uma escolha, porque eu tinha que continuar meus estudos, né? Eu estava estudando na faculdade Univates de Lajeado e eu me transferi para Unicinos aqui em São Leopoldo. Então eu preferi ficar em São Leopoldo, porque daí era fácil acesso com o trem, né? Na época eu estava de a pé, né? Então eu precisava do trem para me fazer essa locomoção todos os dias. E como era à noite e tudo, aquela coisa, a mãe sempre me dizia, tem que cuidar, é perigoso, tudo, vai sair de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande. Então eu acabei optando por ficar na cidade de São Leopoldo. E eu me lembro que eu vim numa quinta-feira para cá, foi no final de julho, mais ou menos, de 2011, onde eu vim aqui no clube, conversei com o pessoal, meu pai veio junto comigo, e eu acertei com o pessoal aqui no clube então, porque eu tinha um sonho de entrar numa equipe grande, né, sabendo das dificuldades que eu iria passar, e naquela época eu me lembro que as dificuldades iam ser muito maiores daquilo que eu pensava, né? Lógico, a gente sabe da dificuldade que é o clube do interior também, e naquela época eu me lembro que o seu Glauco ofereceu um salário para mim, não ia ter na época carteira assinada, eu me lembro que o salário era em torno de uns R$600, que eu iria receber durante o mês, só que eu não tinha ajuda de custo, de alimentação, de moradia, nada, ou seja, eu teria que me virar com as minhas próprias pernas, como se fosse, né? Teria, claro, o auxílio da minha família. Foi aí que eu tinha que estar aqui no clube durante o dia inteiro, né? Era de manhã e de tarde. E foi então ali que eu passei as maiores dificuldades no início, quando eu saí de casa, né? Muitas delas, a minha família ainda no início não sabia das dificuldades que eu estava passando, porque eu sabia se eu ia passar alguma coisa para casa lá. Com certeza a mãe, mais a minha mãe, né, que sofreu bastante no início, né? Ia ter o problema de querer que eu fosse voltar, mas não, eu tinha um sonho, persisti nesse sonho de querer estar numa equipe grande, né? E foi aí que eu comecei também a trabalhar à noite, né? Eu fui procurar alguma coisa para mim trabalhar, para mim conseguir sustentar, porque eu fui colocar no papel, eu tinha de renda R$600 e mais ou menos de gasto já ia ter uns 900 a R$1.000, né? Então eu tive que trabalhar à noite, foi aí que eu fui trabalhar num restaurante em São Leopoldo, de garçom, nunca tinha trabalhado, foi a minha primeira experiência, né? E foi o tempo também que eu fiquei mais longe da minha família, porque eu me lembro que eu conversei com o gerente do restaurante, ele me disse, Diego, eu posso te dar uma noite de folga, e a minha única noite de folga foi o dia que eu fazia a faculdade, que era a terça-feira à noite. Então teve um período mais ou menos de uns 4, 5 meses que eu praticamente não fui para casa, não fui ver meus pais. E aí me lembro que o restaurante, lógico, aqui cidade grande, funcionava até mais tarde, né? Era em torno de até 3 a 4 horas da madrugada, e muitas vezes voltava com fome para casa, e nunca tive vergonha de falar disso, né? Passei fome no início, porque eu olhava na minha carteira e eu sempre tinha o dinheiro contadinho certo para passagem todo dia, né? E não colocava isso para minha família também, porque com certeza eles iam ficar muito mais preocupados comigo, né? E eu ia para casa, dormia em questão de 2, 3 horas, já estava de pé de novo. Me lembro que eu vinha com o ônibus central, pegava o ônibus e já vinha para cá no Novo Hamburgo de novo, né? Então essa trajetória durante uns 5 meses foi o período mais difícil assim, que eu tive quando eu vim para o Novo Hamburgo para cá. Mesmo com todas as dificuldades, Diego sempre se empenhou e sempre dando o seu melhor nos treinamentos. Com certeza, né? A gente estando aqui dentro, só com as amizades que a gente foi fazendo aqui no dia a dia, porque eu cheguei aqui e não conhecia ninguém, além do Wagner que me trouxe para cá. E aí com certeza no dia a dia eu fui fazendo muitas amizades, né? Hoje com certeza eu tenho muitos amigos por aí no futebol que eu acabei fazendo aqui dentro, muitas parcerias, a que a gente tem até hoje é aqui dentro, o meu amigo que trabalha no dia a dia, que é o próprio Giovanni, né? O Éder que trabalha lá no Ivoti hoje foi um irmão para mim que eu fiz dentro do futebol, né? Que eu levo ele até hoje, o Márcio Santos, que foi um colega meu que também é da região lá da minha, que é natural de Estrela, que veio para cá também, me acolheu muito bem. O próprio Wagner, a gente vai mantendo contato até hoje também.
né? Enfim, então, para ter o brilho, aquilo do dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco daqueles problemas, porque tu tem um sonho. O teu sonho é o quê? O meu sonho era querer trabalhar numa equipe grande, mostrar o meu trabalho. Lógico que no início eu não tinha conhecimento algum, mas no dia a dia, com essas pessoas que eu fui conhecendo, tendo essas amizades dentro do futebol, eu fui conseguindo colocar aqui dentro do Novo Hamburgo, mostrando o meu trabalho. Graças a Deus eu estou aqui até hoje, já completaram 4 anos de Novo Hamburgo, agora em agosto. E como que foi essa transição, Diego, para o Diego técnico? Então, eu comecei aqui treinando as escolinhas, né? Foi uma categoria B, na época eu me lembro, na 96 e 97B. Alguns atletas até hoje estão na equipe já juniores do Novo Hamburgo. Na época era uma equipe B, onde o Wagner ele era o treinador na época da equipe A. E no ano de 2011, no final, que eu fui de volta para Roca Salles no período de férias, eu me lembro que o Tadeu disse para mim, ó, Diego, tu vai para lá, mas eu não sei se tu retorna para o Novo Hamburgo para cá, porque estava uma situação, eu não tinha minha carteira assinada ainda, poderia dar algumas trocas, né? E aí eu, como assim, Tadeu? Enfim, né? Fiquei naquela apreensão, a gente fica porque é um emprego, a gente depende disso também. E aí ele me disse, não, fica tranquilo que eu acho que vai dar tudo certo. Foi que no final de fevereiro ele me ligou, retornando, dizendo, ó, Diego, vem pra cá, a gente vai sentar, vai conversar. Foi aí que eu assumi uma categoria maior, já uma sub-13, né, que já era uma categoria de seleção, né, onde tinha a seleção sub-13, sub-14, sub-15. E aí foi que quando comecei a dar o andar, né? Então fizemos um bom ano, aquele ano na 2013, era a categoria 99, onde hoje são os atletas meus na categoria juvenil. A gente fez um baita ano no Campeonato Gaúcho, a gente conseguiu vencer a equipe do Internacional aqui. Aí eu me lembro que a gente empatou com a equipe do Grêmio fora. Fizemos a segunda melhor campanha do estado naquele ano. E ali eu consegui mostrar um pouco a mais do meu trabalho também. E aí no ano de 2013, então, eu permaneci na categoria sub-13, que era a categoria 2000. Fizemos um primeiro semestre muito bom também na competição em Costa da Serra, no Campeonato Gaúcho também. Foi aí que na metade do ano eu assumi a categoria sub-17, que era a categoria juvenil, né? E como foi, Diego, essa transição? O garoto que veio lá de Roca Salles com o sonho de trabalhar numa equipe, né, sendo técnico, chegar à coordenação das categorias de base. Então, Lenise, como a gente sempre vem falando, até hoje muitas vezes ainda não caiu a ficha que a gente está aqui, tudo numa equipe grande, porque por mais que foram 4 anos já, parece que foi ontem, né? O tempo passa muito rápido, mas eu acho que as oportunidades que a gente vem tendo, né? Eu sempre digo para os meus atletas também, das oportunidades que eles vão tendo na vida, né? Muitas vezes eles estão dentro de uma categoria infantil, quando tem que ser ocupados já numa categoria juvenil. Os atletas da categoria juvenil já estão sendo ocupados hoje na categoria profissional, então é essa oportunidade que a gente vai tendo. Eu fiz o meu trabalho, sempre muito concentrado, sempre muito dedicado. Eu acho que eu me dediquei muitas vezes mais ao clube do que daqui a pouco a minha própria família, né? Às vezes eu deixava de visitar eles porque tinha um compromisso com o clube. Mas eu acho que esse é o Diego, mais ou menos, que eu vim construindo aqui dentro do Novo Hamburgo. É o meu nome que eu vim colocando também no mercado. Porque quando eu estou empenhado em fazer alguma coisa, eu faço com amor, com muita dedicação, para que tudo dê certo, né? Então, eu fui construindo meu nome como treinador, né? E eu fiz uma amizade boa com o Álvaro Scherer também. E ele viu o meu trabalho e ele precisava de uma pessoa séria aqui dentro também, um braço direito, como ele diz hoje, é dele aqui dentro do clube, né? E com certeza eu comprei aquela ideia no final do ano, onde eu assumi a parte da coordenação. Não sabia como é que era a parte da coordenação, mas no dia a dia fui me adaptando, eu saí do campo e fui para a parte da coordenação. É difícil, é complicado, porque no início a gente tem muitas dificuldades, né? Tu acaba muitas vezes apanhando mais do que aprendendo ali no início, mas é aquilo que a gente sempre vem dizendo, todo dia aqui é uma aprendizagem para dentro aqui do Novo Hamburgo. Hoje eu aprendo aqui com os atletas, a gente passa alguma coisa de bom para eles, mas ao mesmo tempo também a gente vem ganhando alguma coisa de bom dos atletas, né? Então acho que é mais ou menos isso. Fiz o meu trabalho dentro de campo, um trabalho sério, mostrei para a diretoria como vim lá do interior, todas aquelas dificuldades que eu passei ali no início. Pensei muitas vezes por desistir, sim, isso eu posso dizer. Muitas vezes eu conversei com a minha família, mas eu acho que a minha família é que me deu um maior suporte, um maior apoio para que eu continuasse, né? E com certeza hoje eu chego lá na cidade de Roca Salles, por mais que é uma cidade pequena, tudo, mas eu
graças a Deus conheço todo mundo lá, tenho uma amizade com todo mundo, a gente quando vai para lá final de semana, vai passear, enfim, visitar os parentes, olhar às vezes um futebol lá, de onde é que é minhas origens, de onde é que eu nasci, e graças a Deus fica aquele carinho, né? Ó, o Diego do Novo Hamburgo, enfim, aquela coisa assim, e isso acho que é muito gratificante para mim. Diego, e quais as dificuldades, né, como coordenador? As dificuldades são grandes, né? Porque a gente aqui é um clube do interior, onde a gente tem que estar batalhando todo dia. A questão financeira, eu acho que hoje o nosso estado, ele sofre muito com isso também. E o futebol, ele está sofrendo com isso também, né? A nossa categoria hoje de base aqui, nós não temos meninos praticamente alojados. Hoje eu tenho 2 meninos apenas alojados. Eu me lembro que na época que eu cheguei aqui em 2011, o Novo Hamburgo tinha em torno de 30, 40 atletas alojados aqui dentro. Mas, em virtude dessa questão financeira, a gente não consegue. Eu acho que hoje o pior impasse é a questão financeira mesmo. Mas eu acho que com todos os profissionais que vêm tendo aqui dentro, com profissionais que não trabalham, que trabalham fora do campo, que é o seu Álvaro, que é o Pete, enfim, o próprio Claudemiro, o presidente, eles têm muito amor pelo clube, e nós, funcionários aqui dentro, a gente sempre diz, por mais as dificuldades que a gente tem aqui dentro, a gente nunca vai largar isso aqui. Diego, o que representa para ti sonho? Olha, sonho para mim, Denise, representa muita coisa, né? Todo mundo, acho que a gente tem um sonho. Quando a gente sonha, é bom a gente sonhar grande, assim, né? É o caso que eu tive de sonhar em trabalhar numa equipe grande, né? E com certeza hoje eu consegui chegar naquele objetivo que eu sempre tive, que era o sonho de estar trabalhando numa equipe grande. O Novo Hamburgo é uma equipe grande, é uma equipe do interior do estado, mas é uma equipe grande, conhecida em cenário nacional. E o atleta também, ele tem que sonhar, ele tem aquilo que a gente diz, ele tem que ambicionar sempre querer mais. E ambicionar querer mais é cada vez produzir mais aqui dentro do clube, daqui a pouco ele está fora do clube, mas ele saiu daqui do próprio Esporte Clube Novo Hamburgo, ou ele pode estar vestindo a camisa do profissional da equipe do Novo Hamburgo. Qual é o sonho do Diego? O sonho do Diego é primeiramente concluir aqui dentro do Novo Hamburgo o meu papel, né? Enquanto eu estou aqui no Novo Hamburgo, estou muito feliz aqui dentro. Lógico que a gente sempre sonha chegar muito mais longe, né? Mas graças a Deus, quem me deu essa abertura hoje para o cenário aí do futebol foi o Esporte Clube Novo Hamburgo, né? Mas a gente sempre quer algo a mais, né? Só que o algo a mais, a gente nunca pode esquecer de onde é que a gente veio, das nossas origens, né? E eu acho que se eu chegar em algo a mais ali na frente, graças a Deus foi ao Esporte Clube Novo Hamburgo. E o Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau!